E aí, galerinha do segundo ano, espero que vocês estejam bem, tá certo? Espero que vocês possam estar aí em casa, né? Aproveitando esse feriadão aí de emancipação política do estado de Alagoas, né? O famoso dia 16 de setembro de 1817, quando o famoso Dom João VI, né? O nosso príncipe aí na época, né? Decretou a emancipação política de Alagoas diante da capitania de Pernambuco, e Alagoas se tornou aí de fato uma capitania, tá bom, galera? Mas até então, em qualquer momento que você assistir essa aula, tá bom? Fiquem ligados, prestem atenção, é um assunto bem maneiro mesmo, assim, é esse processo de independência aí do Brasil, tá bom? Galera, é necessário a gente conhecer, né, esse período, né? Esse período ele fica conhecido como o período joanino, tá bom? Esse período ele vai de 1808 até 1821, né? Professor, por quê? O que é que marca em 1808, galera? É justamente quando a família real portuguesa se vê pressionada, né, com a ação do Napoleão Bonaparte na Europa, com o famoso bloqueio continental, e resolve, né, fugir com a sua corte justamente para sua principal colônia. Quem era sua colônia? Era justamente o Brasil, né? Em 1821, quando você tem a Revolução dos Portos, né, e a família real portuguesa, ela se vê obrigada a voltar justamente aí para Portugal. Aí depois a gente vai ter 1822, no famoso dia 7 de setembro, e a nossa independência aí diante de Portugal, tá bom? Causa justamente dessa fuga da família portuguesa, como eu falei para vocês, já antecipei aqui, né, que era justamente a ideia de fuga, né, porque os portugueses tinham medo da ação de Napoleão Bonaparte, e em 1808, automático, né, de forma automática, né, em abril de 1808, que é quando eles chegam aqui, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter justamente a abertura dos portos brasileiros, né, e o fim da relação Brasil-Portugal através justamente do Pacto Colonial, né? Você tem aí a abertura ao Brasil, ele já vai poder agora exportar e importar com outros países, e em 1810, né, a gente tem aí os tratados de comércio assinados justamente com quem? Com a Inglaterra, né, o país que deu a escolta para a família real portuguesa se transferir de lá de Portugal até aqui ao Brasil. Então você tem um tratado de aliança e amizade, né, a proibição da Inquisição no Brasil, né, e o fim gradual do tráfico negreiro, porque já não era mais vantajoso, né, você ter essa mão de obra escrava, até porque a gente está entrando em um novo período, né, galera? A gente está entrando aí na política mercantilista, aquilo que viria a ser mais na frente a ideia do capitalismo, né? Então você tem que ter pessoas para comprar os produtos. Então, se eu tenho um escravo, eu não tenho esse cara para comprar esses produtos, né? Então a gente tem um tratado de comércio e navegação, né, que era a redução das tarifas alfandegárias para a entrada dos produtos ingleses aqui no Brasil, né? E aí você vai ter algumas realizações de fato com a chegada da família real portuguesa aqui no Brasil, né? Isso serviu para que a gente desse um pouco de um avanço tanto nas áreas culturais, sociais, né? Porque a gente estava muito atrás daquilo que eram as nações na Europa, né? Então, com a chegada aqui da família real, a gente vai ter alguns avanços, né? Alguns pontos positivos. Então, a gente vai ter agora a permissão para a produção da manufatura, né? A famosa revogação do alvará, que foi assinado por Dona Maria I em 1763, né, que frustrava justamente essa questão da concorrência com a Inglaterra. A gente vai ter a criação aí da Academia Militar, né, a criação do Banco do Brasil, a criação da Imprensa Régia, né, você vai ter a criação da Biblioteca Real, tá bom? Do Instituto Butantan, da Escola de Medicina, que foi aberta lá na Bahia, tá bom? O Teatro Real de São João, tá bom? A criação, né, até hoje, lá do famoso Jardim Botânico Brasileiro, no estado do Rio de Janeiro, né, que foi um jardim criado por Dom João VI, justamente, né, para que ele pudesse visitar. Ele era um lugar o qual ele amava.
tá bom? E a gente vai ter não só essa consequência, né? A gente vai ter umas consequências também nessa questão social, né? Quando a família real portuguesa se instala aqui, né? Você vai ter essa consequência. No dia 21 de abril, se eu não me engano, dia 21 de abril de 1808, né, quando os navios chegam aqui, né, a corte portuguesa ela precisava se instalar. Então, as melhores casas foi tomada pelo rei, né, tomada por Dom João, para que, né, essa corte ela pudesse se instalar. Então a gente tem aí, né, costumes importados agora da Europa que vão ser adaptados ao Rio de Janeiro, né? A gente vai ter a elevação do custo de vida na cidade, né, do Rio de Janeiro e assim sucessivamente no Brasil com essa chegada da família real portuguesa, né? Você vai ter um crescimento populacional e um processo de urbanização, né? A gente vai ter agora a criação de novos cargos públicos para que esses nobres que chegaram com Dom João, eles pudessem ocupar, né? Uma distribuição de títulos mobiliários, né? Apoio aos proprietários rurais e aumento de impostos para financiar o gasto da corte portuguesa que agora se encontrava aqui no Brasil. Galera, e aí a gente vai ficar por aí, tá bom? Na próxima aula eu continuo.